algumas aulas ainda, mas a gente vai continuar reforçando, continuar estudando até terminar esse ano. E sei que a gente passou por bastante dificuldade, mas a gente está superando, ok? Na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos. Primeiro a gente vai falar sobre sociedade e religião em Roma ou romana. Primeiro a gente vai falar sobre religião. Como era a religião no Império Romano, na República Romana, em Roma, em si, até o fim do Império Romano. Como era essa religião, como é que eles cultuavam, quantos deuses eles tinham, ou um deus ou vários deuses. A gente vai ver isso agora. Sociedade e religião romana. Primeiro, religião. Os romanos eram politeístas e associavam seus deuses aos elementos da natureza. Lembrando das nossas aulas pelo Zoom que politeísta é aqueles que tinham vários deuses, vários teísta deuses, ou seja, eles tinham mais de um deus ou deuses. E eles associavam o quê? Elemento da natureza. Tudo que acontecia na natureza, eles acreditavam que fosse permissão ou algum sentimento de algum deus que estivesse aflorando. Se o Deus estivesse com raiva, vinha tempestade, vinham raios. Se o Deus estava de bom grado, vinha as bonanças, uma boa colheita. Continuando, à medida que as fronteiras da cidade foram crescendo e os romanos começaram a entrar em contato com outros povos e culturas, diversos hábitos e costumes dos estrangeiros foram assimilados, ou seja, eles aceitaram na cultura deles, ou seja, eles agregaram a cultura deles, entre os quais alguns relacionados ao aspecto religioso. A religião, assim como a cultura, a ciência, algumas coisas, alguns aspectos, como diz o texto, os romanos eles agregaram a sua religião, ou seja, eles trouxeram para a religião deles alguns aspectos religiosos. Continuando, os romanos adotaram muito da mitologia grega, que a gente estudou em aulas anteriores, e transformaram os nomes dos deuses gregos em nomes latinos. Lembrando que a gente falou na nossa aula que a língua oficial, a língua dos oficiais romanos era o latim. Não tem nada a ver com latinos da América Latina, sim latim, língua dos oficiais romanos. Então, eles transformaram do grego para o latino ou latinos, embora suas atribuições permanecessem as mesmas, ou seja, mesmo Deus com nomes diferentes. Olha o exemplo aqui. Assim, para os romanos, Zeus para os gregos, era para os romanos o que? Júpiter. E Atenas, dos gregos, era Minerva para os romanos. Então, eles só trocavam o nome e continuavam com as atribuições. O rei dos deuses era Zeus para os gregos, Júpiter para os romanos, Atenas para os gregos e Minerva para os romanos. Continuando, é possível afirmar que a religião orientava a vida romana, ou seja, estava associada à vida romana. Oferendas e sacrifícios aos deuses eram feitos regularmente, ou seja, periodicamente, com muita frequência, para agradecer pelas colheitas, para marcar a entrada de um novo ano, ou mesmo o início de um novo mês, para pedir algum benefício ou proteção. Eles faziam essas oferendas para isso, para comemorar um novo ano, um novo mês, para ter a bênção de uma boa colheita ou uma proteção. Até as cidades tinham isso, que a gente vai falar mais na frente. Eles faziam as oferendas aos deuses quando eles iam, na verdade, guerrear com outras cidades, para proteger o exército, para eles obterem a vitória sobre outro povo. Eles faziam essas oferendas também. Continuando, as cidades também tinham, as casas geralmente tinham um altar doméstico. A gente vai ver daqui a pouco a imagem, no qual a família
próprias deidades protetoras, ou seja, deuses protetores, o que resultava em um calendário religioso que continha festas, né? Dias de descanso, na verdade, dias de festa, dias de descanso diferentes para cada uma delas, ou seja, cada cidade tinha o seu calendário e ele era agregado, entrelaçado à religião. Tinha os dias de festa, os dias de descanso. E aqui é a imagem de um altar doméstico. Pode ver uma pintura na parede, né, ou nesse local aqui, uma casinha, tinha as velas, aí que eles podiam colocar as oferendas. Podia ser um cereal, podia ser um incenso, podia ser o que fosse do agrado do Deus que eles estavam venerando, eles estavam oferecendo o sacrifício, eles colocavam no altar doméstico. Já nos altares de uns templos, a gente já tem sacrifícios demais, dependendo do tamanho e do que as pessoas pediam para esses deuses, né? Se fosse só por devoção, eles acendiam as velas, faziam algumas oferendas pequenas, mas se fosse uma coisa maior, eles oferecia algo maior também. Continuando. Ao contrário de outras civilizações da antiguidade, os sacerdotes romanos não formavam um grupo à parte. Algumas sociedades, os sacerdotes eram uma parte da religião, né? Tinha os imperadores, os reis em cima, os sacerdotes embaixo e os demais da sociedade mais abaixo. Por quê? Pela proximidade dos sacerdotes diante dos deuses ou diante do Deus. Aqui não, nos romanos os sacerdotes não eram uma sociedade à parte, ou um grupo à parte, com privilégio, não. Eles continuavam sendo cidadão, continuavam pagando os impostos e tudo mais. Os homens que se dedicavam ao sacerdócio também viviam para a política, a família e a guerra. Diferente de outras sociedades que os sacerdotes só ficavam onde? Na religião, nos templos. Aqui não, eles já participavam de outra parte da sociedade. Era honroso para o homem o exercício de funções sacerdotais. Os mais importantes eram os pontífices, sendo o pontifex máximo o sumo pontífice, ou principal, como se fosse hoje alguém do alto escalão de determinadas igrejas ou determinadas religiões, né? Pontifex, até mesmo essa palavra pontífice ou pontifex é utilizada hoje no catolicismo, né? O pontífice, o papa, tem essa associação. Primeiro que em Roma, né? O Vaticano é próximo de Roma, lá na Itália, aí tem essa associação com o latim, a língua latina. Continuando, esse cargo passou a ser ocupado pelo imperador. Qual cargo? Pontifex máximo, né? O principal. Desde Otávio Augusto, que governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Antes de Otávio Augusto, tinha, né, o Pontifex máximo. Quando ele começou a governar, ele tomou esse cargo de Pontifex máximo para si. Entre as mulheres existiam sacerdotisas que serviam no templo de Vesta, conhecidas como vestais. Apenas as meninas de origem nobre poderiam ser recrutadas para esta tarefa. Não era qualquer uma que podia ser sacerdotisa. Convocadas por volta dos 7 anos de idade, faziam votos, né, o voto de pureza e de servir no templo por 30 anos. Ou seja, ela já entrava aos 7 anos de idade, só sairia com 37 anos mais ou menos, né? A deusa Vesta representava o fogo sagrado da cidade. Por isso, diversos
cultos oficiais eram promovidos em sua homenagem. E as vestais, as sacerdotisas, deveriam cuidar para que a chama nunca se apagasse. Se isso ocorresse, ia dar um prejuízo, ia dizer que, com certeza ia dizer que a deusa não se agradaria e ia acabar dando um problema, né? Tinha que sempre manter a chama, né, acesa ali, né, no altar. Os cultos aos diversos deuses romanos foram realizados por muito tempo em Roma. Durante o período da República foram incorporadas novas influências, como as divindades egípcias, os deuses Osíris e Ísis, por exemplo. Pode ver que outras, como a gente falou há alguns minutos atrás, que algumas assimilações foram aceitas, né? algumas características de outras religiões, de outras sociedades foram assimiladas pela sociedade romana. O exemplo é a religião egípcia. Alguns deuses egípcios foram assimilados na religião romana. Os deuses, né, Osíris e Ísis. E aqui a imagem da Vesta, ou o que seria, né, a deusa Vesta, e as sacerdotisas, as vestais, né, que elas estão aqui ao redor da chama sagrada. Né? A principal obrigação delas é manter essa chama aqui acesa. Caso essa chama apagasse, ia trazer alguns problemas. Pode ver que a deusa está segurando uma chama aqui. Ok? Agora a gente vai falar sobre o cristianismo. O cristianismo teve como berço a região na Palestina, em Belém, uma província romana governada por Pôncio Pilatos, onde nasceu um homem chamado Jesus de Nazaré. Vamos ver que essa região aqui, lá na Palestina, lá perto do Oriente Médio, perto da Europa, perto da África ali, é totalmente diferente do que é a Belém, que a gente já conhece aqui do Brasil, né? Segundo o cristianismo, Jesus foi enviado por Deus para salvar os seres humanos e foi reconhecido como o Messias, cuja vinda havia sido anunciada por quem? Por profetas. Jesus pregava o amor a Deus e ao próximo. O cristianismo condenava o militarismo e a escravidão praticada pelos romanos. Aqui é a região que eu acabei de citar, a Palestina. Aqui é hoje, né, o país de Israel. Tem o Egito aqui próximo, Jordânia, Arábia Saudita, e onde a gente conhece, né, bastante a capital, Jerusalém, foi mais ou menos aqui nessa região em que nasceu Jesus de Nazaré. Então, gente, aqui é o mapa da onde se encontra, né, a Palestina, toda essa região aqui, Palestina, principalmente essa linha aqui, né, aqui o próprio nome Palestina, mais ou menos aqui nasceu Jesus de Nazaré. Hoje se encontra o Israel, né, o país de Israel, o Estado de Israel. Na região da Palestina viviam muitos judeus que acreditavam na existência de um só Deus. Porém, Jesus defendia que ele era o Filho de Deus, o chamado Cristo. O cristianismo se apresentou como uma doutrina baseada na crença de que todos poderiam se salvar por meio da fé e das boas obras feitas em vida. Além disso, todos seriam considerados filhos de Deus, homens ou mulheres, livres ou escravizados. Além disso, em razão desses princípios, o cristianismo passou a ter forte adesão, sobretudo das camadas mais oprimidas da sociedade humana, ou seja, as classes mais baixas, teve uma forte adesão. O cristianismo foi bastante aceito entre as mulheres, principalmente, né, as mulheres.
A nova religião apresentava a possibilidade de eles terem uma vida monástica. Elas terem uma vida monástica e permitir acesso a uma educação mais completa, a qual nessa época em Roma só era permitida aos homens. Então, quando a gente estudou em algumas aulas sobre a educação, né, dos homens e das mulheres, as mulheres só podiam estudar até os 7 anos de idade. A partir dos 7 anos elas tinham que ser educadas para casar. Os homens não, os homens a partir dessa idade continuavam até casar e ainda continuavam estudando. Então, com o cristianismo, a vida do cristianismo, as mulheres tiveram uma autonomia um pouco maior. Elas podiam estudar mais, elas podiam ter uma vida secular, não só viviam ou viveriam só para o casamento. Assim, não seriam exclusivamente destinadas ao casamento. Então, elas podiam estudar um pouco mais, né? Ter uma educação um pouco mais elevada. Continuando, os romanos eram tolerantes do ponto de vista religioso. Então eles toleravam algumas partes, né? Normalmente o cristianismo seria mais uma das várias crenças adotadas por eles. Contudo, isso não aconteceu. Lembra que eu falei que eles adotavam algumas crenças de outros povos, como os hebreus, aqui os judeus, que faziam parte do Império Romano? Aqui não aconteceu. Eles não agregaram essa religião ou algumas características dessa religião na religião romana. Continuando. E nessa nova religião, se opunha abertamente aos valores de Roma, ao se apresentar como uma religião monoteísta, né? Um só Deus, e universal, ou seja, para todos, não era exclusivo de uma sociedade ou de um povo, condenando a adoração a todos os deuses do império, entre eles os imperadores, que também eram adorados. Os imperadores também se consideravam deuses, né? Então eles exigiam uma adoração. Por esses motivos, os cristãos foram considerados inimigos do império, sendo violentamente perseguidos e condenados à morte. Então, pela crença do cristianismo, eles só podiam adorar o quê? A um Deus, ou um verdadeiro Deus, né, que eles acreditam, e condenavam os demais tipos de adoração, inclusive a dos imperadores. Se não venerasse ou não adorasse o imperador podia simplesmente matar essa pessoa. E com isso os cristãos passaram a ser perseguidos. Por quê? Você não vai adorar o imperador, então você pode morrer, ou você vai morrer. E os cristãos, eles acreditavam e só adoravam a um Deus. Eles eram monoteístas. Continuando. A devoção popular ficou ainda maior depois da morte de Jesus, por conta principalmente da atuação dos seus seguidores, porque disseminaram pelo mundo romano as ideias cristãs. Ou seja, o cristianismo ficou maior, passou a ter um maior crescimento após a morte de Jesus. Assim, mesmo com as perseguições, o cristianismo permaneceu atraindo cada vez mais seguidores de Cristo. Daí o nome cristãos. Cristãos é seguidores de Cristo. O que contribuiu para enfraquecer ainda mais o poder de quem? Dos imperadores. Já estavam irados que o cristianismo estava crescendo, né? Já eram perseguidos por não adorarem os imperadores. Aí aqui ainda enfraqueceu mais o poder do imperador. Os cristãos se refugiavam em catacumbas. O que é a catacumba? Cemitérios subterrâneos, para preservar sua crença e fugir das perseguições. Nesses locais promoviam reuniões e cultos. Com todos os problemas sociais do império, o cristianismo passou a ser um refúgio, uma promessa de esperança em busca de paz e de uma sociedade mais justa, principalmente para os escravizados e os pobres. No ano 312
o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e em 313 assinou o Edito de Milão. O que é o Edito de Milão? É um documento que permite a liberdade de culto no Império. Antes, só culto ao imperador ou aos deuses romanos. A partir de 313, Constantino assinou o Edito de Milão, que permitia outros cultos, e principalmente culto cristão, no Império Romano. Assim, a perseguição aos cristãos terminou, ou seja, eles tinham liberdade para cultuar, tinham liberdade para fazer os seus cultos, as suas reuniões, não eram perseguidos por isso. Com a conversão do imperador, inúmeros romanos também se converteram. E aqui é a imagem de Constantino, um imperador que alguns acreditam que se converteu. Mostra aqui. Alguns acreditam que ele se converteu, ou ele só se converteu no leito de morte. Há uma briga, nisso. Mas isso determinou a ampliação ou a maior liberdade do cristianismo no mundo. Antes de perseguidos, agora eles tinham a liberdade de culto. E aqui uma passagem que provavelmente foi a que deu a decisão da conversão de Constantino, a visão da cruz. Segundo a tradição, em outubro de 312, no contexto da guerra civil entre os apoiadores de Constantino e os de Magêncio, Constantino estava um pouco confiante em sua vitória, pois se encontrava em desvantagem. Porém, um dia antes da batalha, ele teria sonhado com uma cruz no céu, com a seguinte inscrição: com este símbolo vencerás. Pouco antes da batalha, ele mandou pintar cruzes nos escudos de seus soldados e, ao final, alcançou a vitória contra os seus inimigos. Constantino atribuiu a conquista à intervenção do Deus cristão e, graças a isso, concedeu a liberdade de culto aos cristãos. Aqui tem uma obra, uma pintura desse fato, seria um fato ou uma história, uma tradição, que ele teve a visão da cruz, Alguns dizem que ele sonhou, aí fizeram uma pintura já mais sofisticada do ocorrido. E a partir desse momento, já acreditam que a partir daqui que Constantino se converteu ao cristianismo, dando liberdade de culto aos cristãos. Então, aqui, continuando a nossa aula, a gente vai falar agora sobre a sociedade romana. A gente já falou da religião, agora a gente vai continuar o assunto sociedade. Como era a sociedade romana? Como era organizada a sociedade romana? Acompanhe comigo. A sociedade romana era organizada com base na família patriarcal. Nela, o chefe de família era quem? O pai. Pater familias, ou o pai de família. Ele tinha total domínio não apenas sobre os animais de criação, a mobília e a casa, mas também sobre os seus dependentes, como quem? Esposa, filhos e os escravizados. Todos os filhos ficavam sob o domínio do pai, mesmo aqueles que se casavam e constituíam família. Apenas com a morte do pai é que o filho mais velho se tornava pater, ou pai de família. Apesar do patriarcalismo familiar, o divórcio era permitido. Nesse caso, os filhos do casal ficavam com o pai. Quando um filho nascia, era necessário que o pai o aceitasse, o que era simbolizado pelo gesto de levantar a criança. Isso simbolizava que a criança era aceita. Caso fosse rejeitado pelo pai, a mãe também o faria, deixando o bebê exposto publicamente para que fosse acolhido por outra família. Assim como na sociedade grega, a gente estudou também os
Esparta e Roma, Atena, os filhos podiam simplesmente ser rejeitados pelos pais, por N motivos. Não gostou do filho, eles podiam simplesmente abandonar, assim como era a sociedade grega. Os romanos faziam dessa mesma forma. Eles deixavam, se o pai, principalmente o pai, se ele não quisesse, a mãe era obrigada também a não querer também o filho, né? Ou era abandonada junto com o filho. E assim, outra coisa interessante era o gesto de aceitação de um filho, né? Você levantar o filho a dizer que o filho era aceito em casa. Continuando, a educação em Roma. A educação formal das crianças patrícias, a elite, né, romana, ou seja, aquelas provenientes de famílias ricas, né, a elite que eu acabei de falar, acontecia onde? Nas escolas, ou seja, quem tinha condições podia ter uma escola ou pagar uma escola para seus filhos. Nelas, os alunos aprendiam a leitura, a escrita e a retórica. O que é a retórica? A arte de bem argumentar. As mulheres também aprendiam a ler e a escrever e estudavam com os meninos até os 12 anos. A partir dessa idade se dividiam. As meninas eram destinadas ao casamento e enquanto os meninos continuavam seus estudos. Até a próxima, pessoal.